Entre, sente-se, fique à vontade. Esse é o nosso Sala Antagonista. No episódio dessa semana, a gente vai conhecer José Lúcio Mendes, que é o fundador da Expo Cachaça, que chegou à 33ª edição neste ano de 2024 e que movimenta aí o setor de cachaça no Brasil e que durante todas essas edições já movimentou 500 milhões de reais num setor que hoje tem aí cerca de 16 bilhões de reais em circulação. Ficou curioso? Muita história sobre a cachaça, muita história sobre eventos em Minas Gerais. Então vem comigo que vai valer a pena. Uma questão de oportunidade. Surgiu a oportunidade, eu achei interessante, falei, poxa, isso é você poder entrar dentro de uma situação onde você pode fazer a diferença, investindo e trabalhando, é um desafio, né? É um desafio que eu falei, poxa, esse desafio, isso me instiga, isso aí eu acho que vale a pena eu trabalhar. E foi quando eu comecei a fazer a Expo Cachaça que eu vi a oportunidade de trabalhar com eventos. E uma coisa que me chamou muita atenção nos eventos é que a coisa que mais eu achava importante era ver o brilho nos olhos das pessoas. E se eu te contar os milagres que eu vi acontecendo nesses eventos, isso aí é para uma outra história. Na Expo Cachaça, o que permitiu? Permitiu que a gente trouxesse sempre lançamentos de novos produtos, permitiu o lado político do setor, que a gente começou a ter governo participando junto com a gente, apoiando, etc. Tal. Então, o setor começou a se organizar em conversas dentro do evento, o evento sempre lançava alguma coisa, convênios eram assinados. Então, quer dizer, praticamente virou quase que uma sala de reuniões para poder lançar pautas que eram importantes para o setor, né? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. No episódio dessa semana eu vou receber aqui José Lúcio Mendes, o criador, fundador da Expo Cachaça, que chegou à 33ª edição nesse ano de 2024, já acumulando aí 500 milhões de reais em negócios feitos nesses 33 anos. Não teve um ano que falhou a cachaçinha lá em Belo Horizonte, na Expo Cachaça. E a gente vai falar com ele sobre o mercado de cachaça, o mercado de exposição, de eventos e também sobre toda a trajetória deste homem que, numa viagem à Europa, descobriu que podia trazer esse evento, fazer esse evento aqui no Brasil, que hoje movimenta aí todo o setor da cachaça brasileira. Beleza? Ficou curioso? Fique comigo que vai valer a pena, hein? Vamos lá, antes de mais nada, senhor José Lúcio Mendes. O senhor está no céu. Meu muito bem-vindo, muito obrigado por ter destinado aí um pouco do seu tempo para a gente. E eu queria começar com o começo da sua história. Como é que o senhor vai parar nessa... Vou parar de chamar de senhor em algum momento. Você. Como é que você vai parar nessa história de cachaça, né? Porque você trabalhou no serviço público, o plano não era exatamente a cachaça quando as coisas começaram, né? Inclusive, eu era muito impaciente, não é? Eu sou filho de político, meu pai foi deputado federal, deputado estadual, e não queria que nenhum filho seguisse na carreira política quando ele saiu. Em 71, ele saiu da política, o Rondon Pacheco convidou para ser vice-presidente do Banco Crédito Real, ele saiu da política e não quis que nenhum filho seguisse, né? Em casa éramos 8. Aí eu fiquei pensando no que eu ainda era novo, no que eu ia fazer. Quando ele saiu da política, ele me chamou para trabalhar no banco, fiquei um período no banco até formar. Formei em turismo, também procurei o que eu ia fazer, não achei nada que me interessasse. E surgiu uma faculdade de turismo, fiz o turismo. E aí, quando eu fiz o turismo, eu entrei num setor que me chamou muita atenção. E depois que eu saí da faculdade e entrei no turismo, comecei a trabalhar em serviço público, em órgão público, eu comecei a ficar impaciente com a área pública. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, porque a ineficiência é muito grande, entendeu? É um negócio assim que... Eu falei, isso aqui não é para mim.
comecei a procurar. E entrei, fui dono de restaurante, agência de publicidade, mexi com... E fiz uma série de outras coisas. Aí, Que quando você formou, saí... desculpa. Formei em turismo. Turismo mesmo, mas aí depois você fez uma especialização em marketing, Fiz lá em Lisboa. Fui para Lisboa, fiquei um período lá, porque eu falei, eu acho que eu vou entrar no ramo hoteleiro, fiz o marketing e ligado à área de hotelaria. Voltei e falei, mas não é isso que eu quero, né? Então, quando eu saí do serviço público, eu resolvi, falei, por que eu vou fazer? Montei uma confeitaria. Não era minha praia, mas eu montei uma confeitaria porque surgiu uma oportunidade entre amigos, montei uma confeitaria que existe até hoje. Saí da confeitaria, lá montei em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Montei um restaurante junto com uns amigos também, que chamava Oficina de la Pizza e de la Pasta, que era numa área que tinha uma arborização muito bonita. Então eu falei, esse lugar aqui me chamou muita atenção, muito gostoso, eu vou vir para cá. Montei numa casa antiga, chamava Oficina de la Pizza e de la Pasta. Tinha 2 fornos a lenha, uma cozinha de carnes, massas e frutos do mar e uma mesa de antipasto de 60 itens. Falei, é aqui que eu quero. Fiquei por um período ali e montei um evento chamado Música ao Pé das Árvores, que era um baile ao ar livre, que nós chegamos a fazer 210 eventos, 1.300.000 pessoas assistiram. E nesse período... Era um baile? Era um baile ao ar livre. No meio da rua? No meio, debaixo de umas árvores frondosas, assim, uns ficos, né, antigos, bem centenários. E debaixo daquelas árvores eu montei um baile que tinha toda a estrutura. Que ano é isso? Isso em 94, 96. Eu saí do serviço público em 1990. Quando eu montei esse baile, o que eu queria, na verdade? Eu falei, poxa, esse espaço maravilhoso aqui, inaproveitado, quer dizer, esse aqui é um reduto da ausência, né? Quer dizer, você vê as pessoas sentadas ali, pensando na vida, mas plantinha crescendo. Esse espaço tem que ser aproveitado do seu ponto de vista de trazer o público, que o mineiro gosta de fundo de quintal e porta de rua, né? Então, mineiro é interessante. Então, eu falei, olha, vamos montar um evento. Eu fiquei com um projeto chamado Música ao Pé das Árvores, que é esse baile. E esse projeto, quando eu comecei a andar com ele, eu procurei 40 empresas, todo mundo achava uma maravilha, ninguém queria investir. Aí eu encontrei, aí que eu falo, são as oportunidades, né? Eu tinha, muitas vezes, a oportunidade de estar do seu lado e você não enxerga, né? Tinha um presidente da Unimed que tinha um consultório do lado do meu restaurante e estava o tempo todo sentado na mesa lá, comendo alguma coisa e conversando comigo. E eu nunca ofereci para ele. Aí um dia eu falei assim, doutor Francisco, tem aqui um projeto que é a cara da Unimed. Ele olhou para o projeto e falou assim, eu vou ler agora. Eu falei, não, agora não. Agora você vai almoçar, ficar tranquilo aí e depois olha com calma. No dia seguinte ele me ligou e falou assim, eu quero esse projeto. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele pegou o projeto e nós fizemos o baile. Aí o que aconteceu? Nesse período eu fui chamado para ser vice-presidente da Abrazel, que é uma associação de restaurantes, bares e empresas de entretenimento. E nessa oportunidade surgiu conversas com relação à questão da cachaça, etc e tal, como é que era o setor desorganizado e tudo. E aí surgiu uma oportunidade de a gente ir para a França, rodar durante 30 dias a França, visitando regiões produtoras de vinho, champanhe, conhaque, aguardente, universidades, laboratórios, quer dizer, ver onde existia, onde a iniciativa privada trabalhava e onde o governo trabalhava e aonde tinha a interface entre eles. A mesma coisa fizemos na Escócia, 96, 97. Quando voltei, em 97, quando eu voltei da Escócia, eu falei assim, poxa, a cachaça está fazendo um marketing completamente equivocado e não tem visibilidade, o produto é marginalizado. Aí pensei em montar uma feira, mas eu queria montar uma feira e um festival, porque o festival é a oportunidade de você ter shows. A parte da bebida ela tem que ter festa, né? Como tem a Oktoberfest, esses outros eventos. Mas isso o restaurante estava funcionando aberto. ainda. E ainda estava tendo o baile. Estava tendo um evento ainda, Música ao Pé das Árvores. Ele acabou em 97, que a gente fechei o restaurante. Que eu deixei o restaurante, passei para frente e fui cuidar só do evento. Em 98, quando eu falei, vou montar o evento, então com o evento as coisas ficaram incompatíveis, né? Então, aí montei o evento. E o que é importante? Naquela época, você vê, o preconceito era tão grande que as mulheres pegavam nos braços dos maridos e falavam, você não vai beber cachaça não, porque você é uma pessoa séria. Pelo amor de Deus, olha só o exemplo que você está dando para os outros.
E hoje 55%, 60% dos frequentadores são mulheres da Expo Cachaça. Entendeu? Mulher tem bom gosto, né? Então, são frequentadores da Expo Cachaça. E o que era importante é exatamente isso. O tempo, quer dizer, o tempo faz os números, né? De lá para cá são 33 edições, 500 milhões em vendas, né, de negócio na feira, no pós-feira, e também nós temos dos 2 milhões 300 e quase 60 mil visitantes, 130 e poucos milhões em mídia espontânea. Então, a gente conseguiu, na verdade, dar um rosto diferente, dar visibilidade para um produto marginalizado. Então, eu queria que o senhor me falasse como é que era, nessa época, a cachaça em si, né? Como é que era, o setor era estruturado? O setor, não, só setor totalmente desorganizado, não existia nenhuma associação de produtor que reunisse os produtores, não existia nenhum investimento em marketing do produtor. Existia o quê? Porque nós temos hoje dois produtos. Quando você fala em cachaça, tem que falar na cachaça de coluna, que é a cachaça industrial, que é de grande volume, processo produtivo diferente, da cachaça de alambique, que é a cachaça de pequeno volume, e cachaça feita com processo diferente, com separação de cabeça e cauda. Você pega só a parte mais nobre, alambiques de cobre, é um processo diferente, produz em batelada, é diferente do processo produtivo da cabeça da e cauda, como é que eu estou no cabeça e cauda ainda? Cabeça e cauda da cana, é isso? Não, na destilação. Eu não tô Você tira o álcool superior, que é onde tem uma série de substâncias que fazem mal à saúde, né? E também o que chamam de rabo, alguns chamam de água fraca, etc., tal, que é a parte. Hoje a cachaça ela tem que ter, a de alambique, ela vai de 38 graus a 54, entendeu? E a aguardente é a partir de 54, entendeu? E o processo produtivo é bem diferente, o equipamento também é diferente, entendeu? E é um produtor que é mais ou menos como a gente fosse comparar os single malts, por exemplo, da Escócia, com o uísque mais barato deles, por exemplo, um Red Label, etc. e tal. Assim, a grosso modo é mais ou menos isso, entendeu? Mas o que é importante é o seguinte, que era um setor totalmente sem visibilidade e marginalizado. E a feira ajudou a dar visibilidade para o setor e nos permitiu fazer o que eu consegui fazer, que é exatamente trazer, como eu trouxe em 2003, eu trouxe a Saverglass, que é uma empresa francesa de garrafas, que veio resolver um problema para o produtor que era... no início custou ela pegar no Brasil porque os produtos eram mais caros, garrafas mais caras. Na época eles pagavam 50 centavos por uma garrafa, por exemplo, enquanto chegava uma garrafa da Saverglass, algumas delas estavam na faixa de R$15, R$20. O que elas tinham de diferente? Porque exatamente, o vidro de gama superior, vidros mais bonitos, mais elaborados, entendeu? Então, vidros que estavam acompanhando os grandes destilados que estavam no mercado externo, né? E isso é uma chance de adicionar valor, né? Exatamente, agregar valor a um produto que não tinha valor, exatamente porque o que o produtor não entendia na época é exatamente o seguinte, as garrafas pobres, garrafas que não são chamativas, não são... Era para poder colocar... E o produto na época, o que era? A cachaça normalmente era o quê? A cachaça branca e a cachaça envelhecida. O que era a cachaça envelhecida antigamente? Eles pegavam o produto de vários barris, misturava aquele produto, mantinha uma cor que ele achava que era a cor ideal para aquele produto, o sabor, etc. tal, e colocava o produto na garrafa. Hoje é diferente. Hoje você tem dentro de uma destilaria, você tem uma série de barris, cada barril tem um comportamento diferente para envelhecer, tem o que chama de teia de aromas, né? E sabores. Então ali dentro, nessa teia, você tem desde sabores cítricos, amadeirados, entendeu? Mais puxado para café, chocolate, etc. Você tem uma teia muito rica. Então, se você classificar os barris, você sabe exatamente os temperos que você tem dentro da sua cave. Aí você pode fazer o que o cozinheiro faz na hora de fazer um prato. É usar os temperos certos para determinado tipo de prato.
Antigamente não, você procurava só a cor. Então, aquela cor que eles procuravam muitas vezes para poder manter a cor, o padrão, era uma cor que não significava que você estava tendo o mesmo produto. Por quê? Porque você fez misturas diferentes, então você tem aromas e sabores diferentes. Então, hoje mudou muito. Hoje você tem um Master Blender, que é exatamente o chefe de cozinha de uma cave, né? É o que vai fazer os temperos e buscar um produto ideal para você colocar no mercado que tenha valor agregado do seu ponto de vista de aroma e sabor dentro de uma garrafa também, que vai dar nobreza para o produto, né? Você me falava antes, eu quero duas coisas aqui antes, mas você me Sim. falava antes que na época não tinha garrafa, né? E a garrafa mesmo, a gente não está falando de rótulos, a gente está falando de garrafa. As garrafas eram muito pobres. E tipo aquela garrafa de batida? Que aquelas garrafas mais baratas, então, e tinha uma empresa chamada Saint-Gobain, tem ainda a empresa chamada Saint-Gobain, que é uma grande indústria de garrafas, que tinha mais ou menos uma faixa de 6, 7 modelos. Então, o produtor ficava engessado naqueles modelos. Era como a Ford, né? Você pode comprar qualquer produto, que seja Ford ou preto, né? Na época, não tinha alternativa, né? O produtor que quisesse fazer, investir numa garrafa diferente, ele não tinha, muitas vezes, bala na agulha para poder investir. Porque a cachaça, ela sofre uma coisa que... O imposto da cachaça é o maior imposto que tem no Brasil hoje, qualquer produto é o da cachaça. É um negócio impressionante. Por exemplo, nós chegamos a ter 81,3% de imposto. Cada 10 garrafas, 8 iam para o governo, 2 ficavam com o produtor. Quer dizer que é o governo que está enchendo a cara, né? Não, exatamente, está enchendo as burras, né? E o que era interessante é o seguinte, que você vê, tinha até um comentário de um empresário na área de bebidas, né, da Europa, eu escrevi um livro, eu coloquei até esse comentário. Ele dizia o seguinte, perguntaram para ele por que não investia numa vinícola. Ele falou assim, eu estou esperando pelo segundo milagre. Eles falaram, mas qual o segundo milagre? Assim, o primeiro foi quando Jesus Cristo transformou água em vinho nas bodas de Caná. O segundo é transformar em lucro. Entendeu? É muito difícil. Então, aí você também tem uma outra coisa, quer dizer, com tanto imposto nas costas, como é que o produtor vai ter dinheiro para poder dar visibilidade gastando no marketing para um produto no mercado? Então, e a minha outra pergunta é essa. Antes da gente mergulhar mais aqui na feira mesmo, na Expo Cachaça, olhando esse cenário lá atrás, né? Olhando esse cenário, por que investir nisso, né? E aí eu pergunto que você não estava inserido no mundo da cachaça ainda, né? Sim, não. Por que você gostava do produto? O que era? Não, eu acho que sabe, aquela velha, uma questão de oportunidade. Surgiu a oportunidade, eu achei interessante, falei, poxa, isso é você poder entrar dentro de uma situação onde você pode fazer a diferença, investindo e trabalhando, é um desafio, né? É um desafio que eu falei, poxa, esse desafio, isso me instiga, isso aí eu acho que vale a pena eu trabalhar. Eu não produzia cachaça, inclusive eu estudei numa escola agrícola, onde eu tinha lá 600 alunos, todos eles tinham 3 ou 4 garrafas de cachaça nos armários. Eu tomei porra de cachaça doidado, entendeu? Então eu era para ter, tipo assim, desistido da cachaça, né? Mas não, ao contrário, quando eu falei, poxa, aqui tem uma oportunidade, tem assim uma possibilidade de fazer a diferença no setor, né? E quando a gente fala fazer a diferença, é o que eu falo, a oportunidade, depois você me lembra, eu vou te falar sobre um evento que a gente fez chamado Primeiro Cachaça Open de Golf em Brasília. Você vê o que uma oportunidade que surge pode gerar de novos negócios entendeu? E deslanchar, criar uma situação, por exemplo, de crescimento e desenvolvimento que você muitas vezes nem espera ver o tamanho que isso pode ficar, né? Você acha que não vai dar em nada, de repente a coisa explode, né? Vamos falar do negócio em si, da Expo Cachaça em si, né? É bom você me controlar, porque senão não, tá ótimo, pode ficar tranquilo. Porque assim, lá em 1998, então, a primeira Expo Cachaça, sim. Como é que foi esse primeiro evento? Só para você ter uma ideia, o primeiro evento eu tinha várias empresas por exemplo, que montavam alambiques, etc. tal, portinha de garagem, todas elas, portinha de garagem. Eram empresas pequenininhas que estavam entrando no mercado e começando a prospectar o mercado.
Hoje, uma delas, que é a Alambique Santa Efigênia, está exportando alambique para vários países para produção de tequila, de uísque, vodka, rum, cachaça, cerveja. Então, você vê o que a vitrine permitiu. Porque, na época, eles participando da Expo Cachaça, eles vendiam 6 meses de produção. Na Expo Cachaça? Na Expo Cachaça, eles fechavam 6 meses de produção. E a partir dali foram só crescendo. Tanto que eu tenho produtor de cachaça que está comigo, produtores não, empresas fornecedores de equipamentos que estão comigo desde 98. Desde 98, sem faltar um ano sequer. Então, o setor mudou muito. E Mas como no primeiro negócio ali, no primeiro evento, já deu dinheiro? Porque já deu. Você estava trabalhando para ganhar dinheiro também, né? Sim, deu. Deu pelo seguinte, porque a gente começou pequeno, o evento fez sucesso, e o que era interessante, sabe? Você vê como é que quando você desenvolve uma situação dessa, como é que muda o conceito, né? As mulheres que entraram e viram cachaça espalhada para todo lado, né? Vários estados participando também, ficaram, não, você não vai beber cachaça não, você é um homem sério, cara. Aquele resistência inicial. Mas quando elas começaram a circular pela feira, elas perceberam que nos estandes, tinham estandes todos montados, onde eles trouxeram a história de família deles. Então você tinha, por exemplo, móveis de família, fotografias. Então, o carinho que eles viram, a montagem dos estandes, contando a cultura deles, a história deles, o carinho era tão grande que as pessoas se sentiram em casa, entendeu? E começaram a sentir um conforto em relação, entendeu? A conversar com as pessoas, a experimentar o produto. Aí quando experimentavam, ficavam surpresos de ver a qualidade do produto. Então, quer dizer, mudou, ali já foi o primeiro impacto e que mudou exatamente a visão que outros tinham de um preconceito. Porque o preconceito é exatamente isso, a ignorância de uma coisa, né? Preconceito é uma situação onde você não tem informação suficiente, no entanto, você já questiona, né? Então, quando eles viram aquela qualidade, eles ficaram espantados, e aí a coisa foi desenvolvendo, o pessoal começou a gostar e tudo, e a gente tinha música, né? Então a música ajuda muito, a pessoa tá lá bebendo, tá comendo, tá confraternizando, então fica muito mais fácil, né? E aí, bom, a Expo Cachaça acabou que também virou um ponto para a organização do setor, né? Sim, a gente, inclusive, na Expo Cachaça, o que permitiu? Permitiu que a gente trouxesse sempre lançamentos de novos produtos, permitiu o lado político do setor, que a gente começou a ter governo participando junto com a gente, apoiando, etc. Tal. Então, o setor começou a se organizar em conversas dentro do evento, o evento sempre lançava alguma coisa, convênios eram assinados. Então, quer dizer, praticamente virou quase que uma sala de reuniões para poder lançar pautas que eram importantes para o setor, né? Então, tem um assunto que é importante a gente falar para o mercado, vamos na Expo Cachaça, porque tem visibilidade, porque ele tem mídia, e lá é importante para a gente ir. Então, virou, na verdade, um evento que passou a pautar grande parte dos assuntos e dos temas que são carentes, né, importantes para o setor. Bom, de lá para cá, 33 eventos. Você lembra o número de expositores lá no começo e hoje? Eu tinha na época, eu acho que eu tinha 600 metros de feira, 600 metros. Cheguei a ter, antes da pandemia, 16 mil metros de feira. Então você vê que a diferença é muito grande. Quando surgiu a pandemia, ficamos parados 2 anos, né? E quando eu fiz o evento, eu fui para um espaço menor, que era praticamente 4 vezes menor, não 4 vezes não, 5 a 6 vezes menor que o espaço que eu ocupava. E então eu fiz aquele recuo que o professor Clóvis da USP falava o seguinte, porque o pai dele dava um coque na cabeça dele, falava para trás nem para dar impulso, e batia na cabeça dele, né? Então, mas eu tive que recuar, né? Dei uma recuada para poder ganhar fôlego, né? Saldar dívidas, né? Até hoje a gente está ajustando dívidas do período, né? E aí agora a gente foi para um Center Minas em Belo Horizonte, que a gente praticamente triplicou o tamanho da feira que a gente fez depois da pandemia. Então a gente voltou a crescer novamente em função da gente já estar ganhando fôlego, respirando um pouco mais, entendeu? O evento cresceu bastante e a gente passou a fazer uma coisa que eu achei importante e que é muito importante
para o setor como um todo, de bebidas, e não concorre tanto como as pessoas imaginam. Em 2007, a gente trouxe para dentro da Expo Cachaça a Brasil Beer. O que é Brasil Beer? Exatamente as pequenas cervejarias artesanais, ou hoje chamadas de cervejas especiais, não tinham ponto de venda, não tinham visibilidade no mercado. Aí eu trouxe essa cadeia produtiva para dentro da Expo Cachaça. Porque tinha alguns equipamentos também vendidos lá pelos produtores, pelas empresas, que eram equipamentos para cervejarias. Trouxe a Brasil Beer. E esse ano a gente cresceu e trouxe 44 estandes de um evento que nós criamos chamado Minas Mais Doce, que é exatamente a da doçaria mineira. E junto com a doçaria a gente trouxe o vinho, que está crescendo muito no mercado brasileiro, né? A gente trouxe o azeite também da Serra da Mantiqueira, são 30 produtores da Serra da Mantiqueira. O vinho está crescendo muito o número de produtores em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Então a gente começou a agregar outras cadeias produtivas de pequenos produtores, que é exatamente aqueles que têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas do pequeno produtor de cachaça. E isso também deu para o evento um rosto, né, e um desenho que interessou muito ao consumidor que gosta de uma boa bebida, etc. e tal. E tem os shows, né, que a gente faz, que é o festival, que é exatamente o que é o festival. O festival é a oportunidade das pessoas degustarem, ouvirem uma boa música, que é igualzinho você ir numa feira de perfume e não poder cheirar o perfume, né? Então, a degustação é importante. Então, o evento ganhou hoje um desenho diferente em função do que a gente está investindo. Isso não significa que a cachaça ficou em segundo plano, ao contrário, ela é âncora desses dois eventos. E o setor de cachaça também cresceu? Cresceu, o setor cresceu muito. Hoje ele movimenta 16 bilhões, segundo a Euromonitor, que é uma empresa de pesquisa, né? Ele movimenta na faixa de 16 bilhões de reais, entendeu? A cachaça tem 86% do market share das bebidas destiladas consumidas no Brasil é cachaça. Produzindo 86% dos destilados consumidos no Brasil é cachaça. Ela é o terceiro destilado mais consumido no mundo, entendeu? Perde para o soju, que é uma bebida de destilado de arroz, né? E perde para a vodka, entendeu? Agora, quem produz cachaça? É só brasileiro, não? Só o cachaça só pode ser produzida no Brasil. Lá fora nosso. Você pode chamar de qualquer coisa, menos cachaça. É exclusividade do Brasil. E embora as pessoas não saibam, também tem cachaça que não é de Minas, né? Eu estou brincando, porque Minas é de longe o estado que é o maior produtor. E a Expo Cachaça sempre foi em Minas. Nós não somos o maior produtor. Nós temos 42% das cachaças. Nós temos 6 mil marcas registradas no INPI, no Brasil como um todo. Mas Minas Gerais, 42% das destilarias registradas no Ministério da Agricultura são de Minas Gerais. Agora, o maior produtor são os destilados, são as cachaças de coluna. 51, Velho Barreiro, Pitu, etc. e tal, que são os maiores produtores. Produtor, volume. 70% do mercado brasileiro hoje é dividido entre cachaça de coluna e 30% cachaça de alambique. Só que a cachaça de alambique, ela emprega 98% da mão de obra espalhada pelo Brasil. Então, quer dizer, aquela história, nós temos muitos produtores em volume é a indústria, em volume de empregos é a cachaça de alambique, são pequenos produtores espalhados pelo Brasil, praticamente em quase toda cidade ou município brasileiro tem um produtor de cachaça. É difícil você não ter de ser diferente, entendeu? E essa cachaça de alambique é uma cachaça que é mais intensiva em mão de obra, né? Exato. É mais intensiva em mão de obra, mas depende, né, do tamanho da destilaria. Mas o que é importante, a mão de obra nossa também, da cachaça, ela acontece na entre-safra agrícola. Quando o campo desemprega, a cachaça emprega. Em várias regiões. Então a gente tem uma série, você vê, por exemplo, o Centro de Indústria aqui de São Paulo fez uma pesquisa que é bem antiga, mas é importante, né? Para poder saber qual o produto que tinha a cara brasileira. A cachaça ganhou disparado, porque o outro produto que foi petróleo da Petrobras é café. Café tem no mundo inteiro praticamente, né? Cachaça é só no Brasil. Então a cachaça é a bebida que tem a cara do Brasil, né? Infelizmente, né, a gente muitas vezes olha pelo lado pejorativo, né? E se bebida fosse ruim, Jesus Cristo não tinha transformado água em vinho, né? Então não adianta o pessoal fica falando contra a bebida, né? O problema não está na bebida, está na pessoa, né? Está no ser humano. Bom, eu queria entender só
Porque para mim parece um salto, quase um salto de fé, né? Você abandonou, o restaurante estava não estava dando dinheiro, é isso? Não, o que eu aprendi com o restaurante é o seguinte, eu não sou, aí eu vou até evitar de falar o que eu ia falar, senão eu ia falar, já vinha o preconceito, mas não é. É o seguinte, eu falei, isso aqui é insano. Eu chegava às 10 horas da manhã e saía 4 horas da manhã do restaurante, porque eu tinha lá um movimento que eu tinha sócios, então falei, não, isso aqui não é para mim, não, eu tenho que sair disso aqui. E foi quando eu comecei a fazer a Expo Cachaça que eu vi a oportunidade de trabalhar com evento. E uma coisa que me chamou muita atenção nos eventos é que a coisa que mais eu achava importante era ver o brilho nos olhos das pessoas. E se eu te contar os milagres que eu vi acontecendo nesses eventos, isso aí é para uma outra história. Mas o brilho nos olhos das pessoas satisfeitas dançando, porque tem uma coisa que eu falava muito lá no evento, dizendo o seguinte, que a música entre todas as coisas, isso é do Otto Lara Rezende, a música entre todas as coisas é a que mais nos aproxima deste belo sustenido chamado Deus. Essa era uma. E a outra eu falava o seguinte, eu citava uma oração sobre Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, ó homem, aprende a dançar, caso contrário, os anjos do céu não saberão o que fazer contigo. Isso era a última frase lá da oração sobre a dança dele. Então era um evento que tinha uma energia muito bonita, muito interessante. Eu vi milagres acontecendo lá, assim, entendeu? Citar um, posso citar um? Calma, não, eu sei o que o senhor vai falar, mas eu vou segurar um pouquinho, já. Antes eu não posso deixar o senhor esquecer, porque a gente vai mudar de quadro aqui, mais ou menos, mas eu não posso deixar o senhor esquecer do evento em Brasília, no Clube do Golfe. O evento em Brasília, o que aconteceu? A gente criou uma cooperativa, infelizmente essa cooperativa acabou não dando certo, eu saí antes, de divergências, mas o que acontece? A gente marcou um evento em Brasília chamado Primeiro Cachaça Open de Golfe. Quando foi isso? Isso foi em 1999. O que era esse evento? A gente reuniu embaixadores e adidos comerciais num evento onde a gente levou uma cozinheira, uma chefe de cozinha de Minas Gerais, chamada Nelsa, do restaurante Chapuri, de Minas, que é famoso, e fizemos lá foi um campeonato e distribuímos para os embaixadores prêmios que eram cachaças e etc e tal. O evento fez tanto, isso foi 20 de agosto de 1999, o evento fez tanto sucesso com os embaixadores, que o embaixador Abdelnur, ele chama Roberto Ferreira, ele tem um nome comprido, Abdelnur, era embaixador do Brasil na Alemanha, em Bonn, falou, eu quero fazer a festa do 7 de setembro com cachaça. Aí, ele falou, poxa, mas como é que nós vamos sair daqui para a Alemanha sem recurso e tudo? Aí eu falei, aí eu falei com ele, nós sentamos com o embaixador, se o senhor abrir as portas para a gente, buscar os recursos, aí a Embratur patrocinou a nossa ida. A Varig levou 4 toneladas de cachaça e ingredientes para fazer o jantar para 750 convidados do embaixador. Aí nós fizemos o evento. Aí a Varig colocou a Nelsa do Chapuri também na bordo, como chefe de bordo da Varig. E aí começou a abrir. A Embratur falou, não, eu quero que vocês cuidem do bar central do estande do Brasil, que tem 1000 metros e tem todos os estados do Brasil. Nas feiras internacionais de turismo, eu quero que vocês sirvam cachaça. Aí nós fomos servir cachaça, testar paladar e tudo. Aí participamos da WTM em Londres, participamos da BTL em Lisboa, da Fitur em Madrid, depois da BTM, que é a Bolsa Turismo de Milão, que o Brasil foi homenageado em Milão, na Itália, e depois fizemos em Berlim. E fizemos uma festa também para 700 convidados do embaixador do Brasil em Paris. Então você vê isso tudo. E aí o que acontece? A Varig, através do Dânio Braga, que mexia com a parte A e B lá, convidou a gente para colocar cachaça a bordo dos aviões da Varig. Olha só para você ver o que sem recurso nenhum, a gente saiu do nada para fazer essa quantidade de eventos. Então, para você ver, muitas vezes não é o dinheiro que vai te permitir alcançar determinados objetivos, alçar voo. São as oportunidades e a porta que você abre dentro de uma situação que você cria que faz com que as coisas se movimentem, entendeu? Então, você vê, aí colocamos a cachaça a bordo da Varig e a caipirinha. E servimos um voo para da Lufthansa, indo para Frankfurt. O que era a caipirinha? Era um sachêzinho em pó,
que era colocado no copo, gelo, cachaça e um pouquinho de água mineral com gás. Fez tanto sucesso no voo para Frankfurt que os alemães fizeram tanta bagunça que eles acharam que o avião ia cair. Então, a partir dali, o preconceito surgiu e a cachaça saiu do avião. Saiu do avião. Não, saiu do avião. Acontece. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que o senhor já falou isso umas 2 ou 3 vezes só nessa conversa aqui, que são essas oportunidades, né? Isso. Como é que... E aí eu vou aproveitar, o senhor está com 73 anos, era isso que o senhor me falou. 73 anos, vou aproveitar a sabedoria da idade e das experiências para ver se eu consigo, né? Como é que você reconhece a oportunidade ou não precisa reconhecer, você tem que dar chance a ela, você só enfrenta? Não, o que eu falo muitas vezes é você ficar atento ao que existe no seu entorno e a teia de relacionamentos que você tem, aonde as oportunidades podem surgir, quem pode abrir determinadas portas. Então, por exemplo, eu rodei 40 empresas para fechar o Unimed BH Música ao Pé das Árvores, o evento, com um presidente de uma empresa que estava do meu lado. Olha para você ver. Então, a gente não tem, o que eu falo, a atenção é tudo, né? É você saber dentro do seu... Bom, esse produto aqui, quem do meu relacionamento pode abrir alguma porta, pode me ajudar? Quem eu devo procurar? Quais são as oportunidades que eu posso ir atrás para poder surgir, né? Quando você falou, por exemplo, em experiência, eu lembrei de uma frase de um Pedro Nava, que é um grande escritor mineiro, que ele dizia o seguinte: experiência é um carro Fórmula 1 andando a 200 km por hora com os faróis voltados para trás. Muitas vezes não ajuda em nada, mas é importante porque ela te faz o quê? Ela te faz perceber as oportunidades e fazer com que você, nessas oportunidades, entendeu? Não perca aquela chance. É aquele cavalo que passa arriado e você monta ou não monta. E muitas vezes você não monta porque você quer esperar uma segunda. A segunda pode não acontecer, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de futuro e aí a gente vai falar. Eu sei que você está escrevendo um livro, não é isso? Eu escrevi um livro chamado Cachaça, o Espírito Mineiro. E também tem um outro, Olhos que Brilham, não é isso? Tem um que eu chamo, que eu falo assim, Quando os Olhos Brilham. Quando os Olhos Brilham, exato. E eu acho que isso está junto, se não me falha a memória, pela pesquisa que eu fiz, está junto desses milagres dos eventos, não é isso? Sim. Você é religioso, antes de mais nada? Eu sou cristão, né? E a minha mulher é evangélica, eu também sou evangélico, mas não sou aquele evangélico que não pode beber e tudo, não. Eu bebo normalmente, tomo tudo. Eu tenho uma reunião de 1.200 garrafas de 19 estados produtores, eu tenho lá e tomo com os amigos, eu tomo com gelo, cachaça com gelo, como se fosse um uísque, tomo cachaça, põe no congelador, tomo ela licorosa num dia de calor, tomo também com as caipirinhas, etc. Tal. E tem outras bebidas lá também que eu reúno com os amigos. Eu estou hoje lá em Santa Catarina, também tem bons produtores. Mas quando você falou em questão de milagres, o que é a questão do milagre? É quando você percebe coisas acontecendo que não tem explicação no plano normal nosso aqui. Então, dá um exemplo. Eu estava terminando a feira, o Pena Branca estava acabando de dar o show, nós estávamos encerrando a Expo Cachaça de um determinado ano, eu não lembro o ano, foi antes o Pena Branca dando show, que terminou o show, e eu vi um casal trazendo um rapazinho, todo torto, ele estava arrastando as pernas e os braços assim, segurando a mãe, segurando um lado, e o pai segurando o outro, ele arrastando as pernas. E eu fiquei prestando atenção, não sei por carga d'água, eu fiquei prestando atenção na caminhada dele. Quando ele parou em frente ao palco, o pai fez sinal de que, chamando a atenção do Pena Branca. Aí eu falei com o Pena, aquele rapaz ali, ó, os pais estão chamando a atenção, ele está querendo falar, te cumprimentar. Aí o Pena Branca ajoelhou no palco e esticou o braço. Quando ele esticou o braço, o rapaz soltou dos braços do pai e da mãe, ficou retinho, mas retinho, esticou a mão e pegou na mão do Pena Branca. Quando ele pegou na mão do Pena Branca, o Pena Branca percebeu o que aconteceu, começou a chorar. Eu olhei pro Pena Branca, chorei também, né? Ficamos nós dois chorando ali, igualzinho, entendeu? E vendo, porque aí o Pena Branca falou, caramba,
Ele falou assim, você percebeu o que eu percebi? Eu falei, percebi. Eu falei, pois é, você pode ter certeza que isso é a capacidade do ser humano de superar as maiores deficiências que ele tem, quando ele tem força de vontade, tem uma vontade enorme de fazer alguma coisa, ele reúne essa força e consegue. É o que o menino conseguiu. Os pais ficaram surpresos e quando eles viram que o filho ficou retinho, eles nem tocaram no filho, eles falaram assim, nossa, ele está numa situação que nós nunca vimos, né, pelo jeito, né? E pegou na mão do Pena Branca, né? E como ela, aconteceu vários. Então posso citar mais uma? Não é, voltou ao estado... Voltou, depois ele voltou, encolheu de novo, mas você vê, naquele momento... a força que ele deve ter feito ali. Exatamente, né? Naquele momento, a ambição dele, né, que a vontade dele era tão grande de pegar na mão do Pena Branca, que ele reuniu toda a energia que ele tinha, mas é o que o Pena Branca falou, pode ter certeza que tinham 2 anjos segurando os braços deles ali, para poder levantá-lo, né? Mas eu tenho um outro que era uma bailarina, a situação era o seguinte, eu vi um casal dançando. Isso tudo naquele evento tudo no evento da música Pelas Aves. E na Expo Cachaça. Esse foi na Expo Cachaça. O outro foi na música Pelas Aves. Tinha um casal dançando. E quando eles deram uma virada, eu estava numa área VIP, que unia ali convidados da Unimed, etc. Tal, política, etc. Pessoal da prefeitura e tudo. Aí o casal dançou e a luz bateu nos olhos deles e brilhou. Quando a luz brilhou assim, eu falei, estão chorando, né? Aí ele fez assim, ele deu uma rodada assim e olhou e me encontrou meu olhar, né? Aí ele falou, daqui a pouco eu vou aí. Eu fiz assim. Aí ele veio na minha direção, quando terminou de dançar, e falou assim, você viu eu dançando ali? Eu falei assim, você é professor de dança. Lógico que não seria diferente. Eu falei, não, mas foi diferente. Eu fui chamar uma mulher para dançar, uma menina para dançar, ela falou que não podia porque ela era paraplégica. Aí ele falou assim, não, você pode, você é leve, eu vou pegar na sua cintura e você abraça meu pescoço. E dançar. Aí ela virou para ele quando terminou e falou assim, olha, eu era bailarina, tive um acidente de carro e fiquei paraplégica. E meu sonho recorrente era voltar a dançar. Agora que você me permitiu, eu posso morrer que eu estou feliz. Quando você libera esse tipo de energia num evento, não tem preço que pague, não é o dinheiro que eu ganho. Esse tipo de energia não me pertence, esse tipo de energia pertence ao universo, não, entendeu? Então, isso é que me dá o maior prazer, é de ter a oportunidade de presenciar que um determinado esforço que eu fiz para poder desenvolver um trabalho, que evidentemente tem muitos outros contribuindo, consegue liberar esse tipo de energia, né? Aí está acima de qualquer outra religiosidade. É uma situação onde você tem uma energia totalmente diferente que ninguém pode questionar, entendeu? Então isso me deixa muito feliz de ver isso. Certo, deixa eu só voltando aqui mais para a Expo Cachaça, tem plano para calma aí, antes, Quando os Olhos Brilham já é um livro? Não, eu escrevendo. Estou acabando de escrever porque eu estou naquela fase de tentar recuperar muitas daquelas memórias antigas, né? E eu tenho feito um esforço muito grande para poder não saber não diferenciar entre aquilo que realmente aconteceu e entre aquilo que possa surgir do meu pensamento no momento, entendeu? Eu não quero misturar, eu quero ter a realidade dos fatos, né? Então, alguns, por exemplo, eu até tirei, que eu falei, esse aqui não tem muita certeza se foi desse jeito. Então, né? Então, é assim. E eu sou um pouco de milagre também, porque eu já tive 33 acidentes de carro. 33? Em 33 e nunca saiu uma gota de sangue. Lancha virou comigo em alto mar. Então Deus tem cuidado muito bem de mim. Mas 33 o senhor que estava dirigindo? Não, eu dirigi em algumas ocasiões e outras bateram em mim. Senão eu ia ligar para o pessoal do Detran. Não, pois é. Exatamente. Esse devia ser caçar a carteira, né? Bateram em mim muitas vezes também. Mas nunca se machucou? Não, nunca saiu uma gota de sangue. Por isso que eu falo, eu sou um privilegiado nesse aspecto. Deus tem cuidado muito bem de mim. O que eu estou procurando é saber o que o senhor quer de mim, porque o senhor tem feito muita coisa para mim. O que o senhor quer de mim? Esse é o problema. Zé Lúcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Planos futuros para a Expo Cachaça? Alguma mudança? Sim, daqui para frente? E uma outra curiosidade que eu fiquei é um evento por ano? É um evento por ano. É um esforço muito grande, né? A gente, por exemplo, você imagina só o seguinte, eu tenho 8, 9 mil, 10 mil metros para poder vender. Eu vendo metro quadrado por metro quadrado, estande por estande. Então, esse ano, por exemplo, só de duas tinham 44 estandes.
e 250 stands no total. E então eu tenho que vender todos os stands. Além de vender, eu tenho 64 fornecedores diversos que trabalham no evento. Então eu tenho que negociar. Eu tenho hoje, graças a Deus, a minha mulher, que é meu braço direito, que eu falo que ela é direito e esquerdo, né? Então, que trabalha comigo, ela cuida do financeiro. Então é um esforço muito grande meu e dela para conseguir montar esse evento. Nossa estrutura é muito pequenininha, é quase que a equipe. Nem a equipe é tão pequena que é a estrutura nossa. A gente vai crescendo na medida que o evento vai chegando próximo, né? Então, agora, por que eu fui para lá, para esse espaço no Center Minas? Porque eu tenho a possibilidade de agregar mais 5 mil metros no primeiro momento e posso ter mais 10 mil metros no segundo momento. Então eu posso agora fazer o que eu queria fazer, que era ter uma cadeia, por exemplo, do vinho, a cadeia da cerveja, a cadeia da cachaça. Eu posso agregar outros valores dentro do evento, ancorados pela Expo Cachaça, que tem já visibilidade e dá sustentação para esses outros eventos. Ela tem musculatura para poder trazer outros eventos juntos, né? Então, minha ambição é essa. Quer dizer, eu também não, que eu falo, estou com 73 anos, mas quando eu pensei que eu falei, pô, mas você está com 73, por que você não acomoda um pouco? Aí eu vi o Mick Jagger dançando, eu falei, o cara tem 81, o cara tem 81, dança igualzinho um rapaz de 15 anos. Falei, pô, pelo amor de Deus, toma vergonha só. José Lúcio Mendes, muitíssimo obrigado pela conversa. Deixa eu só tirar uma dúvida, você pode deixar um conselho para quem quer trabalhar nessa área de eventos? Como é que começa? O mais importante é saber o seguinte, não é só alegria, não é só dificuldade. Porque as coisas acontecem. Só para você ter ideia, eu já passei pelo greve dos caminhoneiros, terminou na quinta, eu comecei a fazer o evento no domingo. Se eu tivesse desistido, o evento não teria acontecido. No entanto, aconteceu. Passei pela época também do apagão. A gente teve uma série... O Brasil, a gente vive de susto em susto, né? Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, se você vai investir em alguma coisa, e principalmente na área de eventos, faça um investimento, entendeu? Acreditando. E reúne bons parceiros. Porque não é fácil você carregar um evento se você não tiver boas parcerias para poder dar sustentação ao evento, porque um evento é um tripé, né? É a parte, por exemplo, no caso nosso, é a venda de estandes e espaços, é a bilheteria e é patrocínios, apoios e etc. Sem esse tripé o evento não existe. Perfeito. José Lúcio Mendes, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter dedicado esse tempo para a gente. Algum recado final que você quer deixar? Não, obrigado pela oportunidade, viu? Eu fico muito feliz. A gente vai chegando numa idade onde eu brinco com as pessoas. Quando as pessoas falam assim, eu vou fazer uma homenagem, você não faz? Não. Me dá medalha, coisa, porque isso é quando a gente está aproximando da morte, começa a fazer homenagem. Mas ter a oportunidade de falar para as pessoas é muito bom, porque as pessoas acreditarem que dificuldade sempre vai haver, mas se você acreditar e se você fizer o seu esforço, buscar bons parceiros, etc., você consegue. O universo conspira a favor, Conspira a favor. Quem trabalha, conspira a favor. Muito bem. Tá aí, para você que acompanhou a gente nesses 45, 50 minutos de conversa aqui com José Lúcio Mendes, fundador da Expo Cachaça, que está na 33ª edição e que já movimentou aí 500 milhões de reais em negócios no setor da cachaça, e foi um dos eventos propulsores aí da cachaça brasileira. Meu muito obrigado, e lembrando vocês que a gente tem um episódio novo do Sala Antagonista toda segunda-feira, vai ao ar às 20 horas, um pouquinho depois aí do Papo Antagonista. Beleza? Eu encontro vocês na próxima semana, até lá!